Pessoal, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam conseguindo me escutar bem. Mais uma vez, reforçando, essa aula, ela conclui a aula de traços de personalidade, estudo de personalidade. Essa reunião vai ficar gravada, então todo mundo que não pôde acessar hoje, como a gente tinha combinado, devido àquele probleminha técnico que a gente teve na quinta-feira, a aula fica gravada, os alunos vão poder acompanhar esse conteúdo em seguida. Apenas retomando um pouco, né, o conceito e o conteúdo, a gente, na aula anterior, estudou ou iniciou o estudo dos traços de personalidade, falou um pouquinho sobre a perspectiva biológica, né, que falava sobre a influência dos traços genéticos dentro da composição da personalidade. Em seguida, a gente passou sobre a perspectiva psicanalítica ou psicossocial e psicodinâmica, que teve o estudo do Freud, falando sobre o inconsciente e o consciente, e também perpassando alguns conceitos como id, ego e superego, na composição da nossa mente e na forma como nós enxergamos o comportamento humano. E falamos sobre as perspectivas behavioristas, que concluiu aí a terceira linha de estudos de personalidade. A gente hoje vai dar continuidade a partir da perspectiva de traços de personalidade, que é a quarta linha, e vai concluir com a perspectiva humanista e com mais algumas relações vinculadas aí ao ambiente organizacional. Para a gente retomar o estudo da personalidade, eu queria lembrar alguns conceitos básicos, né, que a gente viu lá no início. Primeiro, que a personalidade é uma composição individual. Segundo, que essa personalidade ela é completamente variável de uma pessoa para outra. Então, ninguém vai ter uma personalidade efetivamente igual à do outro. E os estudos que se desenvolveram ao longo dos anos para poder falar sobre personalidade tiveram várias observações e várias referências distintas. Dentre elas, a gente perpassou aí a biológica ou a genética, como eu já mencionei, que falava sobre a influência da genética na composição da personalidade. O Freud foi o que foi mais além, ele entendeu o consciente e o inconsciente, entendeu a forma como a gente enxergava os processos mentais, entendeu a forma como a composição da nossa primeira infância, aí, entre 1 e 6 anos, contribuía para a personalidade nossa na fase adulta, e também fez alguns estudos psíquicos, né, que chegaram aí a conclusões gigantescas de como os nossos traumas de infância, por exemplo, podem influenciar na fase adulta. Então, todas essas perspectivas que a gente estudou, todas as perspectivas de condicionamento, como os behavioristas colocaram, elas contribuem para entender a forma como a personalidade se constrói e a forma como essa personalidade pode ser cientificamente observada. Hoje, a gente inicia pelos traços de personalidade. Essa perspectiva de traços de personalidade, ela é muito próxima, principalmente dos alunos de RH, dos estudantes de recursos humanos. Ela foi a perspectiva de estudo da personalidade que serviu como base, por exemplo, para os testes de personalidade que as empresas utilizam hoje para fazer recrutamento e seleção. Para a gente contextualizar um pouco ela, a gente vai passar por uma reflexão muito simples. Imaginem vocês participando de um processo seletivo para uma empresa. E aí, vocês vão ter que responder aquela pergunta maravilhosa que fala o seguinte: por favor, quais são as suas qualidades? Quais são os traços que pertencem à sua personalidade? E você, provavelmente, vai colocar várias palavrinhas que são bem clichês, mas que são sempre muito usuais, como, por exemplo, eu sou articulado, eu sou organizado, eu sou... Como é que a gente pode dizer mais? Vão mencionando aí no chat outras palavras que normalmente as pessoas usam. Eu tenho empatia, eu sou criativo, pronto. Tem vários, né? Várias perspectivas que as pessoas utilizam para poder definir traços de personalidade. A gente viu com os estudos anteriores aí que a personalidade, na verdade, é uma composição que vai muito além desses traços. Ela vai muito além disso porque ela perpassa o psicológico, o consciente, o inconsciente e outras tantas variáveis que são extremamente importantes para a nossa compreensão. Mas essa teoria específica dos traços de personalidade, ela é uma revisão de bibliografia
que foi feita pelo Cattell e que a gente vai entender um pouquinho mais de como ela funciona, certo? Estudos sobre a estrutura da personalidade, eles são muito antigos e, de uma maneira geral, eles procuram identificar e classificar características que sejam mais ou menos estáveis, que possam ser utilizadas para descrever o comportamento das pessoas. Essas características têm sido denominadas de traços de personalidade. Então, o que são características que sejam mais ou menos estáveis? Quando a gente convive com uma pessoa, a gente não tem como dizer que ela vai ser sempre solícita, sempre educada, sempre simpática. Os extremos não podem ser, de fato, considerados. Porém, aquela pessoa pode ter uma característica mais ou menos estável. Uma característica para ser considerada mais ou menos estável leva em consideração um ambiente ideal, onde a pessoa não está estimulada a nenhum tipo de estresse, onde a pessoa não está sujeita a nenhum tipo de pressão, onde a pessoa vive com tranquilidade. Em um ambiente como esse, onde a pessoa vive teoricamente com tranquilidade, eu posso alencar traços de personalidade que aquela pessoa demonstrou. Esses são os traços que nós chamamos de traços mais ou menos estáveis. São aqueles que permanecem com a personalidade da pessoa quando ela não está sujeita a nenhum pico de estresse, tá? Então, para que a gente entenda, esses traços mais ou menos estáveis, que a gente busca descrever da perspectiva de traços de personalidade, são esses onde o contexto, né, é um contexto benéfico, um contexto sem maiores estresses. O que mais que ele fala? Com o desenvolvimento da psicologia moderna, os sistemas de classificação de traços de personalidade foram evoluindo. Pode-se dizer que, na atualidade, a perspectiva dos traços de personalidade se baseia em desenvolvimentos teóricos, em novos métodos de observação do comportamento humano e em uma moderna técnica de análise estatística de dados. O que ele está dizendo aí, pessoal? Atualmente, essa mesma perspectiva de traços de personalidade, que a gente vai estudar algumas referências aqui, ela pode ser entendida e praticada de diversas formas. Então, por exemplo, quando ele fala aí, novos métodos de observação do comportamento humano, a gente tem vários processos hoje, como, por exemplo, dinâmica de grupo em processos seletivos, que permitem que os traços de personalidade se sobressaiam e fiquem em evidência de acordo com a funcionalidade ou a ocupação ao qual aquela pessoa está concorrendo. Outra, modernas técnicas de análise estatística de dados. Isso é muito legal. Quando você faz os testes hoje de recrutamento e seleção, lá nas plataformas tem aqueles velhos testes que você coloca assim, de 1 a 5, ou mais esse ou mais aquele. Aí tem coisas que se contradizem, como, por exemplo, gosto de pessoas, gosto de me destacar, gosto de um ambiente limpo, prefiro um ambiente desafiador. E você tem que ir lá marcando pontinhos entre um e outro. E aí, na primeira pergunta, ele pede para você alencar os 20 principais. Na segunda, dos 20, ele pede 10. Depois, ele pede, dos 10 que ele tirou, quais são os que menos realmente importam. E dos 10 que você selecionou, os que mais importam. O que acontece quando esses dados todos de escala são colocados sobre uma análise gráfica? Isso gera uma técnica estatística de análise de dados. Então, as perguntas, elas induzem as respostas que elas precisam e o computador faz o restante. Ele analisa essa técnica de dados, essa análise estatística de dados e fala daquele processo seletivo, quais são os profissionais que responderam aquele teste e que estão de acordo com os traços de personalidade que são necessários para aquela função ou para aquela empresa. Então, é necessário que a gente entenda que essa perspectiva de traços de personalidade, da forma como ela é colocada hoje, ela evoluiu bastante ao longo do tempo. E, óbvio, os trabalhos bibliográficos que serviram de referência para isso são usuais e serviram para contribuir dentro desse período, tá certo? Vamos em frente. A primeira teoria de traços de personalidade que eu quero discutir com vocês é a teoria de introversão e extroversão do Carl Jung, certo? O Jung, ele foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço e, graças a eles, nós podemos citar os conceitos de introversão e extroversão como sendo elementos de uma teoria de personalidade.
O que a gente normalmente qualifica como teoria de personalidade? Os traços de personalidade, se eu sou participativo, se eu sou intuitivo, se eu sou comunicativo, ou se eu sou introspectivo, enfim, todos esses aspectos, pessoal, vão estar em uma escala ou em dois grupos extremos, o grupo de extroversão e o grupo de introversão. Um grupo não é melhor ou pior do que o outro. Por exemplo, alguns aspectos necessários à profissão do advogado, por exemplo, estão no grupo de introversão, como, por exemplo, sensatez, ser centrado, ter capacidade analítica, manter a forma como você se comunica estável e algumas outras características, como a introspecção, como a capacidade de leitura, de interpretação, que vão estar dentro do aspecto de introversão. Por outro lado, alguns aspectos de extroversão também vão estar assimilados à figura do advogado, como a capacidade de falar em público, a capacidade de argumentar em público e a capacidade de diálogo. Essas capacidades estão dentro do grupo de extroversão e também fazem parte das características daquele perfil do advogado. Para que vocês entendam de que forma essas características são utilizadas pelas empresas, o que as empresas fazem hoje é o seguinte: eu tenho o cargo X, ok. Para esse cargo, quais são as características ou os traços de personalidade que são necessários? A empresa vai elencar todos eles, vai fazer teste com os possíveis candidatos a esse cargo e vai identificar quais daqueles possíveis novos funcionários têm os traços de personalidade mais adequados à função que eles estão precisando recrutar. Então, a contribuição do Jung lá atrás foi na avaliação entre introversão e extroversão, que são dois extremos de personalidade diferentes. Na avaliação dele, algumas pessoas são mais orientadas para fora, para o mundo externo, sendo elas mais faladoras, mais expansivas e mais sociáveis, enquanto outras pessoas vão ser mais orientadas para o mundo interno, o dos sentimentos, o das sensações, sendo normalmente mais tímidas, mais quietas e mais reservadas. Dentro dessa perspectiva, por exemplo, eu posso citar dois profissionais. Eu tenho o comunicador, que é um publicitário, e eu tenho o psicólogo. Um é mais voltado para o mundo externo, o outro é mais voltado para o mundo interno. São duas perspectivas distintas, de extroversão e introversão. Um não é mais importante ou menos importante do que o outro. Então, a introversão e a extroversão são extremos distintos, mas não são uma escala de melhor ou pior, ok? Para que a gente deixe isso bastante claro nessa primeira reflexão. Então, o traço de extroversão e introversão, que foi estudado pelo Jung, tornou-se uma dimensão central em várias teorias e medidas de personalidade. A moderna concepção da extroversão e da introversão é de que se trata de um traço único, que pode variar dentro de um contínuo que vai de totalmente extrovertido até totalmente introvertido. Dessa forma, as pessoas podem ser classificadas de acordo com as suas características em algum ponto desse traço, entre totalmente extrovertidas e totalmente introvertidas. O que ele está afirmando aí para a gente entender essa variável de introversão e extroversão? Ele está falando que as pessoas têm traços de personalidade em específico, ok? E que esses traços de personalidade, se eles tivessem que ser posicionados, por exemplo, em uma régua, deixa eu pegar aqui uma régua para a gente entender. Se eles tivessem que ser posicionados em uma régua, a gente teria, de um lado, o completamente extrovertido e, do outro lado, o completamente introvertido. Então, eu tenho uma pessoa comunicativa. Ok, a pessoa comunicativa pode estar aqui no ponto 8 da régua. Ele está mais próximo do totalmente extrovertido. Eu tenho uma pessoa que ela é organizada. A pessoa da característica organizada vai estar aqui mais próximo do introvertido do que do extrovertido. Então, ele considera como se fosse uma grande escala entre introversão e extroversão e fala que todos os traços de personalidade podem ser pontuados dentro dessa escala, entre o totalmente extrovertido
ou o totalmente introvertido. Ele fala que há um contínuo, ou seja, uma escala entre essas duas variáveis. Que mais que a gente tem que estudar nessa teoria de traços de personalidade? Há muito tempo atrás, alguns pesquisadores que antecederam Alcatel, que é o cara que fez essa categorização dos traços de personalidade, alguns outros pesquisadores que antecederam eles, como Gordon, por exemplo, desenvolveram alguns estudos sobre personalidade. Parte desses estudos focalizou a linguagem natural e buscou identificar adjetivos ou descritores que eram normalmente utilizados pelas pessoas para descrever os traços ou as características de personalidade. Esses estudos desses autores que antecederam o Cattell, como por exemplo o Allport, que é o Gordon Allport, eles conseguiram categorizar mais de 4.000 palavras que seriam consideradas como descritores de personalidade. Sempre que eu olho esse slide, eu imagino que a gente é muito sem criatividade. Porque sempre que perguntam para a gente quais são os nossos descritores de personalidade, a gente utiliza os mesmos. A gente é proativo, a gente é organizado, é sempre os mesmos. Então, eu tenho 4.000 palavras para descrever a minha personalidade, mas quase sempre no processo seletivo eu utilizo os mesmos descritores. O que o Cattell fez, então? O Cattell, ele criou, né, os traços de personalidade. Ele analisou, ele classificou e ele agrupou esses mais de 4.000 traços que tinham sido levantados, pesquisados ou mencionados por outros tantos pesquisadores e, em seguida, criou questionários com frases que captavam o sentido de cada um desses adjetivos. Esse cara criou uma tabela para apresentar os fatores identificadores. São esses que estão aí, por exemplo. A gente tem aí a tabela dos 16 traços identificados pelo Raymond Cattell, certo? Então, dentre esses traços, a gente tem aí estabilidade emocional, afirmação, preocupação, consciência, desenvoltura. A gente tem imaginação, apreensão. A gente tem várias palavras ou várias variáveis que podem ser utilizadas como traços de personalidade. O que foi que ele fez? Ele dividiu entre extremo inferior e extremo superior. Então, ele considerou que cada um desses 16 traços identificados por ele, que são os 16 traços principais, ele poderia ter em uma escala, óbvio, em uma régua, mesma ideia lá do outro pesquisador, ele poderia ter um extremo inferior e um extremo superior. Então, por exemplo, o traço principal é estabilidade emocional. Eu posso ter uma pessoa emocionalmente instável e posso ter uma pessoa emocionalmente estável. E no meio termo, posso ter uma pessoa que passa por picos de estresse. Óbvio. Afirmação, por exemplo, eu posso ter no extremo inferior humildade e avesso a conflitos, ou seja, uma pessoa completamente alheia a problemas. Porém, eu posso ter no extremo superior uma pessoa dominante e agressiva. Cada um desses 16 traços, pessoal, ele criou como se fosse em uma escala, uma tabela onde eu tenho o extremo inferior e o extremo superior. Professor, e o que é essa contribuição do estudo dos 16 traços para que a gente entenda o como isso pode contribuir para o nosso estudo do comportamento organizacional? Imaginem vocês que as pessoas têm traços de personalidade completamente distintos e que eu tenho que desenhar perfis para as vagas que eu vou ocupar na minha empresa. Ou tenho que desenhar perfis de personalidade para contratar pessoas que vão fazer parte da minha equipe. Quando eu observo essas variáveis em escala e eu tenho um sistema que me permita analisar esses dados, por exemplo, como acontece hoje nos processos de recrutamento, onde essas primeiras fases de personalidade são online, o sistema pode me mostrar em que ponto da escala aquela pessoa se encontra. Então, a minha empresa precisa de uma pessoa que vai assumir um cargo de liderança. E ela precisa ter estabilidade emocional. Ao invés daquela pergunta me responder se simplesmente ela tem estabilidade ou não tem estabilidade, eu posso entender em que nível de uma escala
a estabilidade dela se encontra. E aí, eu automaticamente me permito ter mais características em um processo de seleção, na análise de um profissional, ou até mesmo num processo de compreensão do comportamento das pessoas dentro da instituição. Os 16 traços que foram identificados pelo Cattell são a estabilidade emocional, a afirmação, a preocupação, a consciência, a desenvoltura, a brandura, a confiança, a imaginação, o requinte, a apreensão, a abertura, a autossuficiência, a disciplina e a atenção. Então, essas variáveis todas têm análise entre os extremos inferior e os extremos superiores. Então, por exemplo, eu tenho que contratar, ou então eu estou fazendo análise de um profissional que trabalha na área de segurança. Estou querendo contratar um segurança para a minha loja. E aí eu estou analisando, por exemplo, a variável tensão. No extremo inferior, ele é um cara relaxado e paciente. E no extremo superior, ele é um cara tenso e impaciente. Eu não posso ter um cara 100% tenso ou um cara 100% impaciente, porque em algum momento, com o porte da arma, ele pode me trazer problemas. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ter uma pessoa relaxada. Então, eu preciso encontrar um meio termo naquela escala. Então, a minha referência para aquele processo seletivo é um meio termo. E o meu sistema, através das análises, vai permitir que eu encontre o profissional que mais se aproximou daquela minha curva de tendência. Entendido, pessoal? Os traços de personalidade, então, que foram categorizados pelo Cattell, eram mais de 4 mil, na verdade, quando ele começou os estudos. Depois, ele categorizou 16 principais e colocou eles em escala. Ele considerou que esses principais traços, eles seriam as principais variáveis de tendência para analisar o comportamento humano e a forma como a personalidade das pessoas se daria dentro de um ambiente organizacional. E até hoje, esses traços são utilizados como referência, principalmente nos nossos processos seletivos, ok? Por isso que quando a gente hoje responde aqueles testes online de seleção, ele tem duas opções, por exemplo, e ele pede para você colocar a bolinha ou mais para um lado ou mais para o outro. Aquilo é um percentual, é uma probabilidade, que é basicamente a variável entre esse extremo superior e esse extremo inferior de cada um desses traços de personalidade. Ok? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, gente, ou consulta, ou exemplo, ou coisas do tipo, vocês podem perguntar utilizando o microfone ou podem mandar diretamente aqui pelo chat, tá bom? Quem vai mandando a pergunta aqui no chat, o professor já vai automaticamente verificando, respondendo e sanando essa dúvida. Bem, dando continuidade, os estudos de traços de personalidade continuaram avançando, inclusive aqui no Brasil. A gente viu na sessão anterior a contribuição do Raymond Cattell, que desenvolveu o modelo de estrutura de personalidade, que incluía os 16 traços básicos fundamentais e avaliavam ele em uma escala de extremo superior e extremo inferior. Além dele, outros modelos de personalidade também foram criados dessa abordagem dos traços. Pode-se dizer que um dos modelos de personalidade mais estudados na atualidade é o que a gente chama de Big Five Model, ou seja, os 5 grandes fatores. Esse modelo dos 5 grandes fatores, ele defende a existência de 5 traços básicos de personalidade. O Eris está perguntando aqui o seguinte, professor, por que 16 fatores? Tinha mais do que isso lá. Na verdade, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Inteligência e expansividade. Não, são 16 mesmo. É porque a tabela que não está ajudando, tá certo? Só para poder esclarecer a dúvida do Anderson, pode ser de outros vocês. A primeira linha lá em cima é o cabeçalho, ok? É o traço, aí tem extremo inferior e extremo superior. A linha seguinte, que tem expansividade, já é um dos 16 traços, onde eu tenho no extremo inferior reservado e distante e no extremo superior expansivo ou próximo. Então, a partir de traço, que é o cabeçalho da coluna, eu tenho os 16 traços do Raymond Cattell, ok?
é que essas cores azuis aí nas duas primeiras linhas estão deixando realmente um pouco confuso. Só para poder esclarecer a dúvida do Edson, que deve ser também de alguns outros colegas. Mais uma vez, quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem ir mandando aqui pelo chat, tá bom? Então, vamos lá. Esse modelo dos 5 grandes fatores, ele acredita... Os fatores foram adaptados e reduzidos no caso, já que tinha mais de 4.000. Exatamente, Cleidiane. O que o Cattell fez? Ele pegou vários estudos que já existiam antes dele, que falavam sobre traços de personalidade, adjetivos de personalidade. Ele categorizou tudo isso e ele sintetizou em 16 que ele considerava como sendo os principais variáveis. E ele criou extremos para cada um dessas variáveis, tá bom? Ele selecionou os mais importantes, ou que ele julgava que fosse mais importante para a compreensão do comportamento humano. É exatamente isso. Voltando aqui para o modelo dos 5 grandes fatores, né? Esse modelo dos 5 grandes fatores defende a existência de traços básicos de personalidade, certo? Seriam 5 traços básicos de personalidade, essências de personalidade, por assim dizer, que deveriam ser analisados pelas empresas, pelas corporações. Então, o modelo do Big Five Model, ou seja, dos 5 grandes fatores, que é essa tabela que vocês estão vendo aí, ele traz os 5 principais traços de personalidade. E também os difere em extremo superior e extremo inferior. O professor está muito confuso. Gente, é assim, ó, o filtro do filtro. Eram 4.000 adjetivos, se transformaram em 16 traços de personalidade. Os 16 traços de personalidade, depois de determinado tempo, se tornaram os 5 grandes fatores, ok? Esses cinco grandes fatores são neuroticismo, extroversão, amabilidade, realização e abertura. Para que vocês tenham uma ideia melhor, a gente vai observar com calma os extremos superior e inferior de cada um desses traços, né? De cada um desses 5 grandes fatores. Por exemplo, eu tenho aí o traço de neuroticismo, certo? No traço de neuroticismo, o meu extremo superior fala que a pessoa que tem esse fator no extremo superior tem uma tendência a apresentar mais emoções e sentimentos com polaridade negativa, como raiva, ansiedade, tristeza e pessimismo, e tem uma tendência para instabilidade emocional. Então, essa pessoa é uma pessoa neurótica, basicamente, né? Já no meu extremo inferior, fala-se que a pessoa que tem menos neuroticismo, ou seja, uma pessoa menos neurótica, tem tendência a apresentar menos emoções e sentimentos com polaridade negativa. Então, ela tem tendência, obviamente, inversa, a apresentar sentimentos com polaridade positiva. Ela tem uma tendência para calma e tem uma facilidade e uma estabilidade emocional. Então, na análise dos 5 fatores, o primeiro dele, que é o neuroticismo, fala sobre a instabilidade emocional das pessoas, dentro de um contexto óbvio, bem mais abrangente, que vai incluir dentro dele vários traços de personalidade da tabela dos 16. No fator extroversão, que é o segundo fator, no extremo inferior, ele fala que as pessoas que possuem esse extremo têm tendências para a busca de estimulação e companhia de outras pessoas, que elas tendem a ser mais comunicativas, mais animadas e mais ativas. Já no extremo inferior, ou seja, a pessoa que tem introversão, que é o outro ponto contrário da extroversão, vai ter tendência a menor envolvimento com o mundo social, menor atividade, e tendem a ser pessoas mais caladas, mais ponderadas e mais calmas. Terceiro fator do Big Five Model, amabilidade. Vai falar que as pessoas que têm o extremo superior em amabilidade tendem a ser amigáveis, brandas, respeitosas, generosas e comprometidas com as outras pessoas. As pessoas que têm o extremo inferior, ou seja, que são menos amáveis, tendem a ser frias, desconfiadas, se preocupam menos com o bem-estar alheio, com o interesse do próximo e mantêm as suas relações próprias ou os seus interesses próprios acima das relações
com as outras pessoas. A quarta variável é a variável de realização. O extremo superior fala que as pessoas que têm essa variável têm tendência para apresentar autodisciplina, organização, responsabilidade, orientação para os deveres, tendem a planejar as suas ações e buscam atingir objetivos. Observem, pessoal, que dentro da descrição do extremo, eu tenho pelo menos aí, só nesse extremo superior de realização, 5 características de personalidade: autodisciplina, organização, responsabilidade, orientação para deveres e atingimento de objetivo, foco para atender objetivos. Então, só nesse extremo superior de realização, eu consigo concentrar vários traços de personalidade. Já no extremo inferior de realização, as pessoas que estiverem nele têm tendência para apresentar menos disciplina e são mais desorganizadas, são menos preocupadas com deveres e obrigações e tendem a agir de forma mais espontânea. Última variável do Big Five Model, a quinta, é o quesito abertura. Nesse quesito abertura, o extremo superior diz que as pessoas que apresentam essa característica tendem a ser mais abertas à mudança, gostam de experimentar coisas diferentes e fora do comum, e tendem a ser criativos, imaginativos e curiosos. Mais uma vez, essa supercategorização de abertura vai trazer, no seu extremo superior, adjetivos ou características como criatividade, imaginatividade, curiosidade, capacidade de adaptação, capacidade de experiência e a capacidade de adaptabilidade, todas elas dentro da supervariável de abertura dos 5 fatores. E no extremo inferior, eu tenho a tendência dessas pessoas a serem mais pragmáticas, mais convencionais, mais tradicionais e a preferirem rotinas. Então, esse outro estudo, que já é mais recente, mais evoluído, e que concretizou, obviamente, o modelo que estava antes dele, que era o dos 16 traços de Cattell, ele vai categorizar os traços de personalidade em apenas 5 grandes fatores. E esses 5 grandes fatores vão trazer dentro de si vários traços que poderiam ser mencionados em outros tantos estudos. Só que aqui a gente está analisando a personalidade como um conjunto e analisando os 5 fatores que se acredita ser os mais importantes para a composição dessa personalidade. Então, apenas para que a gente entenda, se começou com um estudo, com estudos anteriores ao Cattell, e categorizaram mais de 4.000 adjetivos, que na época eram tragos como adjetivos, não necessariamente como traços de personalidade. Esses traços de personalidade foram estudados pelo Cattell, e ao invés de simplesmente uma palavra, como por exemplo, objetivo, organizado, educado, ele passou a enxergar os traços de personalidade como sendo uma escala entre extremos inferiores e extremos superiores, e essa pesquisa do Cattell evoluiu para essa tabela que vocês estão vendo aí, que é o que nós chamamos de Big Five Model, ou seja, a teoria dos traços de personalidade dos 5 grandes fatores, que são neuroticismo, extroversão, amabilidade, realização e abertura. Respondendo algumas perguntas. Professor, por exemplo, uma pessoa pode ter características de 2 ou mais fatores? Na verdade, ela vai ter características dos 5 fatores, certo? Para que vocês entendam. A teoria do Big Five Model não é uma teoria que vai pegar uma palavra e colar aqui e outra palavra e colar aqui. Não, ela é uma escala, certo? Qualquer pessoa vai ter o traço de neuroticismo, o extremo superior ou o extremo inferior. Isso vai variar numa escala. Qualquer pessoa também terá o traço de extroversão. Isso vai variar numa escala entre o extremo superior e o extremo inferior. Da mesma forma, amabilidade, realização e abertura. Quando a gente falava lá atrás de 4.000 adjetivos, era um adjetivo para uma pessoa. Ela tinha o adjetivo ou não tinha o adjetivo, porque a gente não analisava isso em escala. A partir do momento que a gente tem a análise dos fatores em escala e um acúmulo dos fatores por grupo, as pessoas vão ter todas as características, seja ela a maioria no extremo superior ou a maioria no extremo inferior,
tá certo? Para que a gente consiga esclarecer. Então, não é que a pessoa vai ter uma ou mais, a pessoa não vai ter uma ou duas características ou um ou dois fatores, ela vai ter todos os fatores. E isso vai variar numa escala entre tenho muito ou tenho pouco ou não tenho nenhum, tá bom? Mas todos esses fatores vão ser analisados para todas as pessoas. Essa é a ideia do Big Five Model, ou seja, dessa teoria dos 5 fatores. Bom? Quem tiver mais alguma dúvida, pessoal, pode mandar aqui no chat, que aí eu já vou respondendo automaticamente. Vamos lá. A Cleidiane pergunta aqui. A pessoa pode ter variáveis tanto no extremo inferior quanto no extremo superior? Vamos lá, Cleidiane. Ela não pode ter a variável neuroticismo com um pontinho no extremo superior e um pontinho no extremo inferior. Ela não pode, ok? Cada variável dessa vai poder variar de um extremo a outro. Deixa eu tentar representar isso aqui para vocês entenderem. Eu tenho... Vou só pegar aqui uma caneta para poder eu conseguir desenhar isso aqui, que fica mais visível. Vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fatores. E tenho 5 linhas para cada um desses fatores. Ver se a gente consegue enxergar aqui. Mas não vai dar para enxergar muito, não. Eu tenho 5 linhas aqui, uma para cada fator, e eu posso colocar o pontinho de neuroticismo da pessoa aqui nessa ponta de cá, posso colocar o pontinho de extroversão nessa ponta de cá, posso colocar uma habilidade bem no meio, posso colocar a realização um pouco mais para a direita, e posso colocar a abertura lá na ponta novamente. Essa escala, ela é variável, de acordo com cada um dos fatores, ok? Então, por exemplo, uma pessoa pode ter amabilidade no nível superior e pode ter a extroversão no nível inferior. Isso vai variar de um fator para o outro, respondendo aí a sua pergunta. Ela pode ter tanto no extremo inferior quanto no extremo superior. Ela só não pode ter os dois dentro de um mesmo fator, ok? Com relação à escala entre o extremo inferior e o extremo superior, é como se fosse uma escala de 0 a 10? Exatamente isso. É como se fosse uma escala onde eu tenho o ponto do meio, o extremo superior e o extremo inferior. Então, eu posso ter uma escala de 0 a 10. As empresas de recrutamento e seleção normalmente não utilizam a escala nessa proporção, tá, pessoal? Quando elas avaliam os fatores, elas avaliam normalmente ou 3 pontinhos e colocam uma palavra em cada extremo para poder a pessoa do recrutamento colocar mais para cá ou mais para lá, ou no máximo 5 pontinhos. Quando a pessoa sempre se posiciona no meio, sempre no meio, a empresa entende que a pessoa ela não tem traços de personalidade efetivamente mencionados. Qual é a nossa tendência como ser humano? A gente olha uma palavra de um lado e uma palavra do outro. Quando a gente não tem certeza, a gente vai lá e marca o meio. Essa é a reação de qualquer ser humano, tá certo? Então, normalmente, as empresas que fazem os testes, por exemplo, o último teste que eu fiz nesse quesito, né, que utilizou essa mesma técnica, foi o teste da Ambev, né? Lá na Ambev são 4 pontinhos. Eles colocam uma característica de um lado, uma característica do outro e colocam 4 pontinhos. E aí você tem que posicionar o pontinho mais para uma característica ou mais para outra característica. E à medida que a gente vai passando de uma página para outra, aquela característica reaparece combinada com outra palavra, que é para deixar a pessoa um pouco mais confusa, tá certo? Que mais? Eu posso atingir o nível de 10 nas duas escalas? Seria excelente, né? Se você conseguisse chegar no nível máximo nas duas escalas, mas na verdade isso é muito variável, porque, por exemplo, digamos que eu esteja recrutando um gestor, certo? Se o gestor que eu quero recrutar, que é um cara para comandar a minha empresa inteira, tiver o traço de amabilidade no extremo superior, por exemplo, ele nunca vai conseguir demitir ninguém, porque ele age com muita tendência de coração, não é isso? Então, na verdade, não há o extremo superior como certo e o extremo inferior como errado. Há uma variação de análise que vai ser condizente com o tipo de pessoa que eu quero encontrar, ou com o tipo de profissional que eu quero contratar. Se eu preciso de um profissional
que é para dar atenção para as pessoas, para coordenar uma equipe, mas que não é um profissional que, teoricamente, tenha que me entregar muitos resultados. Se eu quero contratar um gestor de qualidade, por exemplo, eu não preciso ter o traço de realização tão no extremo superior. Eu posso ter ele mais no extremo inferior. Mas o traço de amabilidade e o traço de abertura tem que estar no extremo superior, porque o GGIQ, que é o gestor de gestão e qualidade, é um cara que precisa ser criativo, inovativo e estar próximo de todas as pessoas em todos os setores. Então, entendam essa escala como sendo analisada de acordo com a necessidade de cada cargo e de acordo com o perfil de cada empresa. Não é extremo superior, tudo 10. Ah, essa pessoa é maravilhosa. Não, não é assim que funciona. Tudo vai de acordo com o contexto do perfil profissional e da personalidade que eu estou procurando, tá certo? O Carlos perguntou o seguinte: o mais adequado seria, então, igualar meio a meio dentro das circunstâncias? Não, senhor. Você tem que se posicionar. A gente vai aprender, pessoal, principalmente na aula de comunicação, que eu acho que é a nossa... Faltam 3 aulas para ela, que as empresas, elas se posicionam. As empresas, elas têm valores, as empresas, elas têm missão, elas têm visão, elas têm características que precisam estar alinhadas com as características dos funcionários. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que é super criativa. Então, a minha variável de análise de 5 fatores aí da abertura, teoricamente, eu quero um profissional que esteja acima da média. Eu quero um que esteja lá quase no extremo superior. Um cara super criativo, um cara super inventivo. Ótimo, eu preciso disso, porque a minha empresa é uma empresa de tecnologia, de inovação, de criatividade. Por outro lado, se eu estou contratando um bibliotecário ou estou contratando uma pessoa para uma atividade puramente administrativa, numa junta comercial ou algo do tipo, essa variável não vai ser tão importante, tá certo? Então, nunca é igual o meio. Cada pessoa tem que responder às pesquisas e tem que ser analisado os seus traços de personalidade de acordo com o que realmente tem de perspectiva. Nunca vai ser um meio termo, não. Ninguém é tão neutro a esse ponto. Outra pergunta. Então, a empresa pode usar os fatores como critério na hora da admissão? Não só pode, como deve. É o que as empresas mais fazem. As empresas utilizam os fatores que são de traços de personalidade no seu processo de recrutamento e de seleção. Elas utilizam dessas informações para tentar adequar ou selecionar o melhor perfil de pessoas adequado não só à vaga, mas ao perfil da organização. Então, por exemplo, da mesma forma que eu tenho os 5 fatores com traços de personalidade para as pessoas, eu posso fazer uma correlação com a organização. A visão da minha organização é voltada para o desenvolvimento de pessoas. Então, o meu traço de amabilidade é bastante forte na organização. A minha organização é voltada para a inovação. Então, o traço de abertura está muito próximo do extremo superior naquela organização. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar as teorias de estudo de personalidade dos fatores aos meus possíveis novos funcionários e vou comparar os resultados deles com o resultado corporativo. E eu vou saber quem está mais adequado para aquele processo de recrutamento e seleção. Qual é o perfil profissional que melhor se adequa à minha realidade administrativa e à minha realidade organizacional. Professor, por que as empresas fazem isso? Para que elas tenham menos risco de erro. Quando eu tenho personalidades similares ao perfil organizacional, teoricamente, essas pessoas vão conseguir alinhar os seus objetivos pessoais com os objetivos organizacionais da empresa. Por consequência, elas vão ser mais engajadas, mais motivadas e vão dar mais resultado, ok? A Micaela perguntou aqui o seguinte: então a variável deve ser de acordo com os critérios de cada empresa? Exatamente, de cada empresa e de cada função que a empresa vai contratar. Porque uma mesma empresa pode contratar um gestor comercial e uma mesma empresa pode contratar um gerente de RH. Os perfis de personalidade dos 2 cargos vão ser completamente diferentes. Um vai ter que ter desenvoltura, extroversão, vai ter que ser uma pessoa super competitiva e a outra vai ter que ser uma pessoa que tem um nível muito grande de amabilidade, tem um nível muito grande de organização, mas que não necessariamente precisa ser extrovertida, precisa saber vender ou precisa saber realizar metas ou algum tipo de coisa, ok? Outra pergunta. O que as empresas mais valorizam hoje em dia?
Alguém que não tenha medo de mostrar seu lado verdadeiro de personalidade ou alguém que filtra elas? Vamos lá. As empresas, o que elas querem e o que elas valorizam são pessoas verdadeiras, ok? Por quê? Porque se você entra em uma empresa fingindo um traço de personalidade que você não tem, você já entra naquela empresa desmotivado, porque você vai ter que adequar o que você pensa, o que você é, o que você vive, para se adequar à realidade daquela empresa. Então, isso não é bom de jeito nenhum. A gente vai pular 5 slides daqui a pouco e a gente vai chegar na perspectiva centrada na pessoa, que é uma teoria humanística do Carl Rogers. Lá ele vai falar sobre 3 variáveis: autenticidade, aceitação e empatia, que é um estudo justamente sobre isso. Que se você fingir traços de personalidade, você simplesmente vai se sentir frustrado. E a sua personalidade pode tender a algo negativo, que não é de fato o que você espera, tá certo? Só para te responder aí em relação a essa perspectiva de fingir ser algo ou fingir ter determinado traço de personalidade para a empresa. É justamente por essa razão, como esse exemplo aí que você está colocando, que as empresas trabalham com escala. Que essas novas teorias, como a do Big Five Model, ela analisa uma escala onde eu tenho o máximo daquilo ou o mínimo daquilo. Porque a pessoa, é mais difícil para ela mentir, porque eles criam testes que vão comparando vários fatores e que a escala desses fatores, a pessoa automaticamente vai se confundindo e finda preenchendo de forma errada, caso ela não esteja sendo absolutamente sincera. Ok? Respondendo aí a pergunta do Wanderson. Gente, qualquer pergunta que vocês tenham, pode mandar aqui. Não tem pergunta besta, não tem diferença de pergunta. A gente vai colocando todas elas aqui para jogo, tá bom? Tem um comentário aqui de um outro colega que diz o seguinte: por isso que é bom você ser sempre sincero e verdadeiro consigo mesmo. Essa é a principal premissa, né, para que você conheça os seus traços de personalidade e saiba das suas limitações. Você não pode viver frustrado em uma empresa em relação, por exemplo, ao dinheiro, certo? Outra pergunta: as empresas realmente utilizam os 5 grandes fatores ou elas também podem utilizar os 16 traços de personalidade? Gente, isso depende muito de como é feito o trabalho nas empresas. Hoje, os processos de recrutamento e seleção, eles são bastante modernos, né? Então, por exemplo, eles utilizam sistemas de informação, utilizam sistemas de dados, e aí vai variar muito de uma empresa para outra. Por exemplo, se uma empresa de seleção utiliza a teoria dos 5 fatores, ela pode ter como base de referência esse resultado. Se ela utiliza dos 16, ou utiliza alguma de traços de personalidade, ou utiliza, por exemplo, as personalidades que mais são adequadas ao seu negócio, isso vai variar de empresa para empresa. Mas que elas se utilizam do estudo da personalidade e dos traços individuais de cada um para contratar, isso é fato. Elas utilizam, cada uma a sua forma. Algumas com os formulários de papel, outras com os programas de seleção online, outras com os programas como Cato, como empresas de recrutamento que já fazem esse filtro para elas e comparam graficamente o resultado. Então, isso vai variar muito de uma empresa para outra, mas todas elas utilizam essa teoria de traços de personalidade para conseguir entender melhor o perfil de quem elas estão contratando. Tá bom? Vamos para a nossa quinta e última perspectiva, a perspectiva humanista de personalidade. Diferente de todas as outras perspectivas, pessoal, essa perspectiva humanista, ela vai analisar a pessoa em condições normais. Por exemplo, Freud analisava as pessoas sobre situação de estresse, por isso que ele considerava a ação do inconsciente sobre o consciente. Mas essa perspectiva humanista, ela vem falar sobre o ambiente ideal. Ela vai estudar as pessoas, ou o comportamento das pessoas, sobre uma perspectiva de saúde e de felicidade. E ele vai falar que qualquer pessoa que esteja em condições normais, em um ambiente construtivo, que não ocasione nenhum tipo de estresse a ela, vai ter, na composição da sua personalidade, a ideia de buscar saúde e felicidade, ou seja, de buscar realização. Vamos começando com essa análise inicial, certo? Diferente da perspectiva psicanalítica e perspectiva humanista, que defende a ideia de que defende a ideia, por exemplo, de estresse ou algumas outras coisas do tipo, como eu já falei, essa perspectiva humanista,
ela fala que em condições normais, a nossa personalidade busca saúde e felicidade. Então, ao invés de estudar pessoas acometidas por transtornos psicológicos, como Freud, os humanistas tenderam a analisar a personalidade de pessoas saudáveis e de pessoas felizes, ok? Algumas dessas contribuições humanistas são, por exemplo, a do pesquisador Maslow, Abraham Maslow, e do pesquisador Carl Rogers, que a gente também vai verificar as contribuições dele. Iniciando aí pelas contribuições do Maslow. Ele fala, pessoal, que nós somos motivados por uma hierarquia de necessidades. Essa hierarquia de necessidades vai aparecer aqui em traços de personalidade e vai aparecer novamente no estudo de motivação. A hierarquia das necessidades, ela vai apresentar, por teoria, 5 níveis que seriam basicamente escalonados. Então, eu tenho as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, as necessidades de estima e as necessidades de autorrealização. Ele criou, na teoria dele, 5 níveis para realização de propósitos, ou 5 níveis que podiam, o atendimento deles ou não atendimento deles, influenciar na personalidade das pessoas. Vamos entender melhor como é que funciona essa relação, certo? Por exemplo, na perspectiva fisiológica, nessa perspectiva fisiológica, a gente tem variáveis tanto para satisfação no trabalho, quanto para satisfação fora do trabalho. Por exemplo, dentro do trabalho, eu tenho que ter um bom horário de trabalho, tenho que ter um intervalo para descanso, tenho que ter um conforto físico. Essas são necessidades fisiológicas dentro do ambiente de trabalho. Fora do ambiente de trabalho, professor, quais são as necessidades físicas? Ter o que comer, ter o que beber, ter sono, ter repouso, isso são necessidades fisiológicas. Quando as necessidades fisiológicas estão atendidas ou parcialmente atendidas, o ser humano passa a ter necessidades de segurança. Vai ser sempre assim. Só passa de um nível para outro da pirâmide quando o nível imediatamente inferior está atendido ou parcialmente atendido. Então, tive ali as minhas necessidades fisiológicas parcialmente atendidas ou, em sua totalidade, atendidas. Ok, então eu vou evoluir para o outro nível da pirâmide, que é o nível das necessidades de segurança. Nessas necessidades, dentro do trabalho, por exemplo, eu tenho aí a necessidade de um trabalho seguro, ou seja, onde não tenha muitas demissões, de ter uma boa remuneração e bom benefício, e de ter uma segurança de permanência no emprego. E fora do meu ambiente de trabalho, eu tenho liberdade, segurança da violência, ausência de poluição e ausência de guerras. São aspectos que eu posso considerar como uma variável de segurança. Mais uma vez, tive as necessidades fisiológicas atendidas ou parcialmente atendidas, e em seguida, as minhas necessidades de segurança também atendidas ou parcialmente atendidas. O Maslow fala que se eu tive isso, eu automaticamente passo a ter estima de necessidades sociais. São elas, dentro do ambiente de trabalho, amizade dos colegas, interação com clientes e um chefe amigável, e fora do ambiente, boa relação com família, amigos, inclusão em grupos sociais e ser reconhecido pela comunidade. Se eu tive necessidades fisiológicas, necessidade de segurança e necessidades sociais parcialmente atendidas ou completamente atendidas, eu passo imediatamente a ter necessidades de estima. Dentro da necessidade de estima, no meu ambiente de trabalho, eu tenho reconhecimento, responsabilidade, orgulho e promoções que eu possa receber. Fora do ambiente de trabalho, na necessidade de estima, eu posso ter aprovação de família, aprovação de amigos e o reconhecimento da comunidade. E por fim, pessoal, tendo as necessidades fisiológicas, de segurança, sociais e de estimas atendidas ou parcialmente atendidas, Maslow fala que o ser humano vai idealizar a necessidade de autorrealização. Na bibliografia, ele fala que a necessidade de autorrealização é algo quase que inalcançável. Ela é como o extremo das nossas necessidades. A gente viu, lá quando a gente estudou alguns conceitos relacionados às teorias humanísticas da administração, que o ciclo de motivação do ser humano, ele vai ter sempre algo no qual ele vai estar em busca.
Esse algo no qual ele sempre vai estar em busca é essa necessidade máxima, a necessidade de autorrealização. Então, por exemplo, a autorrealização é algo quase que inalcançável. Mas o Maslow coloca aí alguns tópicos dentro do ambiente de trabalho e também fora dele, que podem ser considerados dentro do aspecto de autorrealização. Como, por exemplo, ter um trabalho desafiante, ter diversidade e autonomia, ter participação nas decisões e ter um crescimento pessoal. E fora do ambiente de trabalho, a autorrealização em relação à sua formação de educação, ao seu encontro com a religião, a sua capacidade de ter passatempos, divertimentos, viagens e ao seu crescimento pessoal. Professor, o que é essa contribuição do Maslow para o conceito de personalidade? O Maslow fala, pessoal, que a nossa personalidade ela pode ser influenciada, principalmente dentro do ambiente organizacional, com a forma como nós vamos atingindo cada um dos níveis desta pirâmide. Então, por exemplo, a minha personalidade no ambiente de trabalho pode estar sujeita a ser uma personalidade mais grosseira se eu não tenho as necessidades básicas, que são as fisiológicas e a de segurança, atendidas. Da mesma forma, a minha personalidade pode evoluir para uma personalidade de incompatibilidade, de irresponsabilidade, ou mesmo de desgosto com aquele ambiente, quando eu tenho as necessidades fisiológicas de segurança atendidas, mas eu não consigo me realizar naquele trabalho nas necessidades sociais, necessidades de estima ou necessidades de autorrealização. Funciona mais ou menos assim, ó. A segurança e as fisiológicas são necessidades básicas, ok? As sociais, de estima e de autorrealização, são necessidades relacionadas ao ego do ser humano. A capacidade dele de ser reconhecido, de se sentir importante, de se sentir engajado, de ter sucesso, de ser reconhecido, de poder usufruir do seu trabalho. Então, a partir de seguranças sociais, estima e autorrealização, tem a ver com essa perspectiva. Então, quando você tem fisiológicas e de seguranças atendidas e não consegue atender as demais, aquilo gera uma frustração. E essa frustração vai influenciar na forma como o seu comportamento se dá dentro da organização, ou na forma como a sua personalidade vai se construir dentro daquele ambiente de trabalho. Basicamente, essas são as principais contribuições do estudo do Maslow para esse fator de personalidade. Um outro estudo, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui no chat, tá? Ou podem fazer a pergunta pelo microfone, sem nenhum problema, que eu vou respondendo em seguida. Um outro estudo, também sobre a teoria humanística de personalidade, é o estudo do Carl Rogers, que eu até comentei na resposta de um colega um pouco mais acima, quando ele perguntou se valia a pena você fingir algo da sua personalidade para ser recrutado por uma empresa. Esse estudo do Carl Rogers, pessoal, ele fala da perspectiva centrada na pessoa. Essa afirmação, esse estudo, essa pesquisa do Carl Rogers concorda com as ideias do Maslow. Para ele, as pessoas seriam basicamente boas e em condições adequadas, elas tenderiam a buscar a realização de todas as suas potencialidades, mas ele falava que as pessoas precisavam ter condições adequadas para poder alcançar os níveis mais altos da pirâmide, que são os níveis sociais, de estima e de autorrealização. E aí, essa teoria do Carl Rogers, por exemplo, vai falar sobre as variáveis de autenticidade, de aceitação e de empatia, que se assimilam muito à resposta que eu dei lá para o nosso amigo que fez a pergunta sobre fingir algo no processo seletivo, né? O que o Carl Rogers ele falava? Ele falava que para que as pessoas desenvolvessem as suas potencialidades, para que elas se sentissem autorrealizadas, para que elas chegassem no topo daquela pirâmide, tinham 3 elementos essenciais que eram necessários para a promoção do crescimento individual: a autenticidade, a aceitação e a empatia. O Carl Rogers ele falava que ninguém pode fingir um traço de personalidade que não existe. Então, essas 3 variáveis eram super necessárias para a promoção e para o crescimento individual. Aí eu vou retomar na resposta que eu dei. Professor, por que então que eu não posso fingir uma personalidade para ser contratado por uma empresa?
porque você vai entrar nela tendo as necessidades fisiológicas e as de segurança, que é, por exemplo, ter um salário e um trabalho seguro, atendidas. Mas você nunca vai evoluir para as necessidades sociais, de estima e de autorrealização. E por que, professor, que eu não vou evoluir para essas necessidades? Porque eu não tenho os 3 elementos essenciais, que é a autenticidade, aceitação e empatia. Esses 3 elementos permitem que as pessoas sejam elas mesmas, permitem que elas cheguem à autorrealização sem fingir traços de personalidade, sem ludibriar o processo. A autenticidade fala que é importante que as pessoas possam ser genuínas, ou seja, permitir que elas estejam abertas para o mundo e para os seus sentimentos, que elas sejam elas mesmas. A aceitação permite que as pessoas desenvolvam uma atitude positiva de aceitação incondicional, ou seja, elas não precisam de uma aprovação prévia para serem elas mesmas. E isso geraria a valorização, conhecimento das limitações. E é extremamente positivo descobrir que ainda somos aceitos, mesmo quando nós somos autênticos e confessamos nossos piores sentimentos. E por último, ele fala da empatia. E fala que ser empático significa compartilhar e escolher ou espelhar sentimentos com outros e refletir sobre os seus significados. Ou seja, as pessoas, para desenvolver as capacidades do pico da pirâmide, que é a autorrealização, estima e sociais, elas teriam que, antes de mais nada, ter autenticidade com os seus traços, ter um processo de aceitação e, acima de tudo, ter empatia, ou seja, espelhar sentimento com as pessoas que estão ao seu redor. E essa é a contribuição do Carl Rogers sobre a perspectiva centrada na pessoa e que vai fazer parte justamente dessa perspectiva humanista de personalidade. E a gente, por fim, conclui a perspectiva humanista de personalidade. Mandem as perguntas aqui para mim no chat. Eu vou concluindo, então, esse estudo das 5 perspectivas, né? A gente estudou, então, a perspectiva biológica ou genética, a perspectiva psicanalítica ou psicodinâmica, a perspectiva behaviorista ou comportamentalista, a perspectiva de traços de personalidade e a perspectiva humanista da personalidade. Essas 5 perspectivas fazem o estudo da personalidade, relacionam com aspectos da psicologia e, principalmente, do comportamento humano nas organizações, tá certo? Essas são as 5 perspectivas e as suas respectivas contribuições para o nosso estudo do comportamento humano. Outra relação muito importante, gente, sobre essas perspectivas é a ideia de personalidade e cultura, né? Personalidade e cultura se relacionam de forma muito ligada e de forma muito próxima. O que é uma cultura? O que é a cultura organizacional? A cultura organizacional de uma empresa é a forma como a empresa leva o seu dia a dia, é a forma como ela enxerga os colaboradores, é a forma como ela respeita o ambiente, é a forma como ela integra as pessoas. Então, essa ideia de cultura organizacional tem muito a ver com a composição de personalidade, porque a cultura ela vai cooperar para que as pessoas possam se adaptar a um ambiente organizacional. O que normalmente os pesquisadores falam? Quando uma empresa tem uma cultura muito forte e aquela cultura é muito clara para todos os seus colaboradores, aqueles profissionais que entram lá adaptam a sua personalidade àquela cultura organizacional. Por outro lado, se uma empresa não tem a cultura forte, essa cultura não está enraigada na convivência com os colaboradores, não está dissimulada, não está compreendida por todos, quando você pega, por exemplo, um gestor que tem forte personalidade e coloca esse cara dentro da empresa, normalmente a personalidade dele pode se sobressair sobre a cultura organizacional. Sobre cultura, basicamente, essas são as percepções principais que a gente tem para relacionar a personalidade das pessoas, a cultura das organizações e a forma como isso interage e contribui para que as pessoas atuem dentro do ambiente de trabalho. E, por fim, uma última análise, que é sobre o pensamento intuitivo e o pensamento analítico. Esse estudo do pensamento intuitivo e do pensamento analítico,
ele já é um pouco mais recente, né? Ele já é um pouco mais recente, e ele vai falar sobre a forma como as pessoas se comportam especificamente nos ambientes das organizações. E vai falar que algumas pessoas, alguns profissionais, têm o pensamento intuitivo se sobressaindo, enquanto outras têm o pensamento analítico se sobressaindo. E que esses dois perfis de pensamento vão influenciar na forma como as pessoas olham, na forma como as pessoas observam, na forma como elas levam os seus respectivos grupos, e também vão ser específicos para determinados cargos ou funções dentro das corporações, certo? Esses dois tipos de pensamento, o intuitivo e o analítico, vão contribuir de fato para a forma como as pessoas observam as organizações, para a forma como as pessoas enxergam os processos dentro da organização. Obviamente, o pensamento intuitivo, ele é mais holístico, mas ao mesmo tempo ele é mais rápido. Ele é mais inconsciente e também é mais automático. Já o pensamento analítico, por sua vez, é um processo que demora mais tempo, ele é mais verbal, ele é mais lógico, as pessoas refletem um pouco mais. Então, imaginem vocês que a pessoa que está na frente de uma bateria de caixa ou uma frente de atendimento, ela tem que ter essa característica do pensamento intuitivo. Já uma pessoa que cuida do planejamento estratégico da empresa, um analista ou uma pessoa que está à frente de um determinado setor, deve ter o perfil do pensamento analítico muito mais somado. Esses dois estudos, do pensamento intuitivo e do pensamento analítico, também têm correlação com os traços de personalidade e são um pouco mais recentes, ou seja, são estudos um pouco mais recentes dentro da bibliografia. Por isso que eles aparecem após os ciclos de análise. Vou responder aqui mais uma outra pergunta. Professor, em relação à cultura, caso o contratado tenha uma cultura diferente da empresa, isso pode atrapalhar o desenvolvimento dele ou será algo a se trabalhar? Gente, sempre que o contratado tiver uma cultura diferente da empresa, a regra é muito clara. O contratado deve se adaptar à cultura organizacional. É por isso que nos processos seletivos, cada vez mais, as empresas têm sido categóricas em comparar a sua missão, a sua visão e seus valores, a missão, visão, valores e a personalidade das pessoas que estão sendo contratadas, para que esse choque de cultura seja o menor possível. Então, a regra de ouro é que, se você não tem 100% de aderência à cultura organizacional, você deve se adaptar a esta cultura. Qual é o ponto crítico? Quando esta cultura não é forte, quando esta cultura não está clara, quando esta cultura não está enraizada nas pessoas, uma pessoa de forte personalidade pode ocasionar um grande problema na estrutura organizacional. Ok? Respondendo aí a pergunta da Cleidiane. Então, sempre a regra de ouro é que o colaborador se adequa à cultura organizacional e não o inverso. Tá bom? Para isso, as empresas devem fortificar a sua cultura, fortificar os seus valores e fortificar a forma como essa cultura organizacional é enxergada e, acima de tudo, praticada por todos os colaboradores. Certo? Perguntas, pessoal? Podem mandar aqui no chat para a gente já ir respondendo. Vou falar sobre a atividade que está aí para vocês resolverem, tá? Tem uma atividade que é um estudo de caso sobre motivação, é o tema do nosso próximo encontro. Eu preciso que vocês deem uma lida nesse artigo que fala sobre a relação entre motivações e metas e que vocês possam brifar, ou seja, fazer aí um resuminho da perspectiva de vocês sobre o artigo e fazer o upload lá no menu tarefas, certo? Vocês têm até a próxima quinta-feira, na verdade, acho que até quarta-feira à noite, para poder responder essa atividade. Ela está aqui no nosso portal, no menu tarefas, e vocês devem respondê-la antes da aula de motivação, que é o tema do nosso próximo encontro. Sobre essa aula de motivação, eu também já vou subir no portal o conteúdo dela. Eu peço que vocês desconsiderem
esse slide que a gente está usando, tem aula de relação, certo? Porque essa aula foi atualizada. Tá bom? Professor. Oi. E quem não consegue acessar o Teams? Quem não consegue acessar o Teams, pessoal, tem algum tipo de problema em específico, certo? Quem não consegue acessar o Teams, ou enviado, ou simplesmente ela não está enturmada na turma. Os dois problemas são fáceis de ter. Professor, sua voz está saindo duplicada. É porque tem alguém com o microfone ligado, mas já desligou. Pronto, então é isso. Ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou então finalizar aqui, caso vocês não tenham dúvidas, quem tiver pode ir colocando aqui para mim que eu já vou respondendo. Vai ter trabalho de AV1? Oi? Vai ter trabalho de AV1? Vai, mas ainda não é nessa aula, é na aula de comunicação. Trabalho que vale ponto extra para é na aula de comunicação. A gente está finalizando a aula de personalidade, vai para a aula de motivação, depois da aula de motivação a gente tem o primeiro encontro de comunicação ainda antes da AV1. Nesse primeiro encontro de comunicação tem atividade estruturada que vale ponto para a AV1, tá certo? Vai ter chamada? Eu vou fazer, eu na verdade tenho aqui os nomes de quem participou da aula, certo? Oi, tudo bem? Vou chamando e vou dando baixa e vocês automaticamente, caso não tenham mais dúvidas, já vão deslogando do portal, certo? Professor, Professor. o meu número de inscrição mudou da minha matrícula, porque eu mudei o curso. Aí antes eu estava no seu grupo, ficava as mensagens gravadas e tudo. Aí agora, dessa vez, eu entrei como convidada. Aí eu mandei uma mensagem para você me adicionar, só que eu acho que você não viu ainda. Mandou agora durante a aula? Não, mandei à tarde. Vamos lá, deixa Mas eu ver. posso mandar no chat agora, para o senhor me adicionar. Manda o número de matrícula aqui no chat que aí eu já faço. Não tem problema Professor, não. Oi. a atividade já é sobre os traços de personalidade? Não, a atividade é sobre motivação que é encontro da próxima aula, é um estudo de caso, certo? Ah, no caso, a atividade já é o da próxima aula. No caso, a gente vai fazer quando a gente tiver a aula ou não? Não, vai fazer antes. É uma leitura, na verdade, é uma leitura crítica que fala sobre a relação entre motivação e sobre algumas outras variáveis que são típicas da nossa convivência. Ela é uma atividade introdutória. Você vai responder a atividade sobre motivação, o estudo do artigo, vai pontuar os principais aspectos dele e vai submeter no portal. Aí, na próxima aula, que é a de motivação, você já chega com determinado conteúdo. O artigo, ele, no caso, já está na atividade, né? Tá na atividade. Você clica em tarefa, o menu vai aparecer. Ok. Vamos lá. Aí a gente manda a atividade para o senhor? Manda direto pelo portal, tá, pessoal? Manda direto aqui pelo portal. Mas aí manda copiado ou é digitado? Não, é assim, ó. Quando você abre o menu tarefas, aí vai aparecer lá, atividades por realizar. Você clica na atividade, vai ter um negocinho para baixar o arquivo, e embaixo vai ter um sinalzinho mais para você adicionar o seu documento, que é o arquivo que você Professor, dá para ouvir bem? Não, cortou. Vamos lá. No menu tarefas tem a atividade. Na descrição da atividade tem o artigo para baixar. E logo embaixo tem assim, ó, anexar trabalho, que é onde você vai anexar o documento que você fez com o resuminho do artigo, tá bom? É lá mesmo, no próprio menu tarefas, dá para você fazer um upload do arquivo. Professor, eu não consegui mandar o chat porque eu acho que eu entrei como convidada, aí não tem como falar. Manda para mim no WhatsApp agora que eu já olho aqui, certo? Tá. Vou fazer aqui a chamada rapidinho, tá, pessoal? Como eu tenho os nomes de vocês, eu vou chamando aqui, e à medida que eu for chamando e dando presença, vocês podem ir deslogando, certo?
Amanda não está. Ana Débora está aqui. Ana Lívia está aqui. Ana Luísa está aqui. Antônia Eduarda está aqui. Antônia Maria está aqui. Bárbara Ellen está aqui. Bruna Carolina está aqui. Calorina. Bruna Carolina está aqui. Camila Gertrudes, ok. Carlos Felipe, ok. Ederson e Elisandra, ok. Presente, Ederson. Ederson e Elisandra, ok. Já lancei aqui a frequência. Fernando e Francisca Ariadne. Fernando e Francisca Ariadne, ok. Olha, professor, boa noite, bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana. Francisca Ariadne, ok. Aí eu tenho Francisca Leidiane e Francisco Neildo. Ok. Tá também. aqui, professor. Eu lhe mandei lá no WhatsApp, tá bom? Obrigada. Pronto, perfeito. Aí eu tenho o Francisco Wagner e o Jason também, ok. Lancei aqui a presença já. Francisco Wagner e o Jason, ok. Gisele e Ellen, ok. Humberto e Jane, ok. Larissa e Letícia, ok. A Larissa Gonçalves, tá? E a Letícia... Professor, a Jane é a Jane Neila? É a Jane Neila, só tem você, Tá ok. viu? Obrigada, boa Nada. noite. Aí eu tenho... Deixa eu que eu parei na Letícia. Aí eu tenho o Lucas Rodrigues e o Luiz Carlos, ok, presente. Lucas Rodrigues e Luiz Carlos, ok. Liviane e Maria Beatriz, ok. Quem o senhor chamou já pode sair, né? Já pode deslogar, viu? Aí eu tenho Maria Gerliane e Micaele, ok. Mônica e Raíssa, ok. Rodrigo da Silva e Rosenelli, ok. Boa noite. Rodrigo da Silva. Rosinelli está aqui, professor. Obrigada. Tá. Nada. Rosinelli, ok. E o Wanderson e a Vitória também, ok. Matheus, Oi. deixa eu te dizer. Eu liguei pro suporte hoje à tarde, aí eu falei com a moça. Aí ela disse que não podia fazer nada, que eu tinha que ficar assistindo como convidada e que não precisava mais desse e-mail. Aí eu fico sem entender, sabe? Fico perdendo as aulas, porque não é só a tua, porque são todas, né? Que eu assisto durante a semana. Uhum. Aí Mas me fala uma coisa, o que aconteceu com o e-mail? eu entro e fica dizendo que está bloqueado, que eu tenho que falar com o administrador. Só que eu ligo e dizem que não pode fazer nada. Aí eu fico. Esse bloqueio não tem nenhuma opção de recuperação de senha? Oi? No bloqueio que você está falando, não tem nem... Nenhum. Tem só dizendo assim: sua conta foi bloqueada. Por favor, falar com o admin. Manda o print disso para mim, que eu vou tentar resolver para você, tá bom? Não garanto resolver hoje por conta do horário, mas na segunda-feira pode mandar que eu tento resolver para você. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom, obrigada. Tchau.